Fique com a gente em A Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. O agro é o setor que promove o desenvolvimento do país, o trabalho do homem do campo, aliado à pesquisa e tecnologia, fazem da agropecuária brasileira uma potência mundial. O assunto de hoje é ordenha robotizada. E aqui com a gente, doutor André Ostrensky, que é professor adjunto do curso de Medicina Veterinária da PUC do Paraná e coordenador do primeiro simpósio de ordenha robotizada, também da PUC Paraná. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E também com a gente, doutor Marcos Busanello, que é produtor rural e doutor em zootecnia pela Exalc USP. Seja muito bem-vindo, Marcos. Olá, prazer em conhecer vocês, obrigado pelo convite também. O Marcos tem cara de novinho, né? Mas já é doutor. O sistema facilita o manejo e aumenta a qualidade de vida e produtividade dos animais. Ari Busanello foi pioneiro na robotização do gado leiteiro na região de Boa Vista das Missões em 2017, na região lá do Rio Grande do Sul. Marcos é filho de Ari. Marcos, como essa tecnologia surgiu na vida de vocês? Legal, isso é uma história um pouco longa, mas vou encurtá-la bastante. Basicamente, os problemas das propriedades leiteiras hoje estão bastante relacionados à mão de obra, de certa forma. Então, isso em 2017, foi uma época de bastante chuva aqui na região, então foi decidido confinar as vacas, e aí era preciso, nossa genética vem de 42 anos já de produção leiteira, então era preciso fazer mais ordenhas nesses animais. E na época pintou essa oportunidade de colocar um sistema de ordenha robotizado, que até então a gente não sabia muito sobre ele. E nisso foi visitado algumas fazendas na Serra Gaúcha e Oeste Catarinense para entender um pouco melhor do sistema. E basicamente foi aí que surgiu a ideia e o pioneirismo de colocar um sistema robotizado. Professor, agora com o sistema mecanizado, o número de ordenhas por vaca por dia pode passar de 2, né? Sim, pode passar. A maioria das fazendas consegue isso, né? E até uma vamos dizer, dos parâmetros que se usa, né? Vamos dizer, uma trava, assim, uma referência, é que exatamente as vacas não baixem de 2 ordenhas, né? Lógico, depende de outros fatores envolvidos, mas esse é um dos benefícios, né? Além do que o Marcos comentou ali, é interessante, e esse é um dos benefícios, né? Você poder aumentar a frequência de ordenha sem que isso aumente mão de obra, né? Então, você, numa fazenda convencional, para aumentar a frequência de ordenha, você vai ter que aumentar bastante a mão de obra. Nesse caso aqui, não há essa necessidade. Quem está necessidade de entender, Marcos, como que é feita a ordenha robotizada? Existem sistemas de tráfego que a gente comenta, que são como a vaca vai acessar as diferentes áreas do galpão com o robô, né? Então, pode ter um sistema de tráfego guiado ou de tráfego livre, tá? Mas, basicamente, o sistema vai funcionar da seguinte forma: se for guiado, ele vai direcionar em algum momento a vaca para uma sala de espera, onde ela só vai sair de lá se ela passar pela ordenha, que seria a ordenha robotizada, né? No sistema livre, a vaca acessa em qualquer momento, e essa permissão de ordenha que a gente chama, ela pode ser baseada em alguns fatores que a gente condiciona o animal. Por exemplo, a produção de leite. Então, atingir um certo nível de produção esperado, ou seja, um acúmulo de leite na glândula mamária, ela vai receber uma permissão para poder ser ordenhada. Então, se ela visitar o robô nesse momento, ela vai ordenhar. Ou então por tempo também, que aí independe da produção que ela tem, vamos dizer, acumulada na glândula mamária, tá? Basicamente são esses dois critérios, de forma geral, que qualquer sistema de ordenha robotizada vai usar para liberar a vaca para a ordenha ou não, tá? Além disso, esses critérios eles vão mudar ao longo da lactação da vaca e também dependendo se a vaca é crias, tá? Tem como individualizar bastante isso. Por que que é feito assim? Uma vaca de primeira cria tem menos capacidade de estocar leite no úbere, então ela precisa ordenhar mais vezes ao longo do dia. Então a gente libera uma frequência de ordenha maior para ela do que vacas multíparas, que a gente chama, que são vacas com mais crias. Então, só para exemplificar, a vaca recém-parida ela vai ordenhar 3, 4 vezes por dia, enquanto que uma vaca lá no fim da lactação, às vezes ela vai chegar a ordenhar uma vez em um dia e 2 no outro dia, ficando numa média um pouquinho abaixo de 2 e não tem problema para essa vaca nessa condição. Professor, agora enquanto
essa prática aumenta a produção de leite? Então, isso é uma pergunta bastante recorrente, né? Principalmente de produtores que estão pensando em colocar o sistema. Isso é muito variável, depende muito de outros fatores, né? De condições de conforto, do tipo de alojamento dos animais, e depende muito da produtividade anterior. E também depende do número de ordenhas que a fazenda já tinha. Algumas fazendas que têm um bom manejo, uma instalação com conforto, com uma dieta equilibrada e fazem 2 ordenhas, quando você coloca uma ordenha robotizada, em geral, você tem uma expectativa de aumento de produção maior, né? Agora, se a fazenda já tem uma produtividade muito boa, já tinha um manejo bom, fazia 3 ordenhas já na ordenha convencional, quando você passa para a ordenha robotizada, você não percebe tanta diferença, né? Às vezes, há um ganho porque você consegue otimizar a frequência de ordenha. Às vezes, tem fazenda que até o número de ordenhas diminuiu numa situação dessa, mas a média até melhorou, porque você acaba ordenhando mais vezes, como o Marcos explicou ali também, né? Você acaba ordenhando mais vezes vacas de início de lactação e menos vezes vacas de final de lactação. Então, numa ordenha convencional, essas vacas de final de lactação, elas não precisariam ser ordenhadas 3 vezes por dia, né? Então, você tem um ganho bastante adicional nisso. E, às vezes, vacas de início de lactação poderiam ser ordenhadas mais vezes. Então, o aumento de produção depende muito disso. No nosso caso, na fazenda, a gente, na leiteria antiga, né, era uma ordenha, um carrossel, a gente, quando foi para a ordenha robotizada, aumentou aí, ao longo dos 3 meses, mais ou menos, em torno de uns 4 litros de leite. Mas, de novo, há um conjunto de fatores, né? O estábulo era novo, construído um novo freestyle, então há outros fatores envolvidos nisso, né? Mas, então, em geral, vai depender muito de como a fazenda já estava antes, né? Agora, Marcos, o gasto com alimento é planejado de forma personalizada para cada animal, né? Porque a gente, o animal se alimenta de diferente um do outro, né? Como o ser humano, um mais, outro menos. O animal também é assim, né? Com a ordenha robotizada, basicamente a gente vai ter como se fosse uma dieta para cada animal, né? Óbvio que a gente não vai fazer especificamente uma para cada vaca, mas o próprio sistema ele vai liberar a quantidade de ração que aquela vaca precisa em função da produção dela, ok? Ainda tem outras opções que eu vejo que o pessoal ainda não tem usado muito, não sei se na PUC o pessoal utiliza, que são diferentes compartimentos de alimentos que podem ser oferecidos no robô, tá? No momento que ela está ordenhando. E aí, é uma coisa até que eu não vi em lugar nenhum, mas a gente faz o uso de diferentes compartimentos de alimentos que podem ser oferecidos no robô, individualizando mais ainda essa questão de dieta para cada vaca. Na PUC também é assim, professor? Não, não, a gente não dispõe desses outros compartimentos, né, que o Marcos citou, para fazer isso. A gente trabalha com uma ração do robô. Na verdade, a gente trabalha com a mesma ração por uma questão de logística nossa aqui, algumas limitações nossas, a gente acaba trabalhando com a mesma ração na pista e no robô. E eu ajusto a dieta na pista, mas essa estratégia que o Marcos citou é uma coisa bastante interessante, inclusive também no pré-parto eu nunca vi, né, mas é uma excelente ideia. E é mais uma flexibilidade do robô, né? Mais uma alternativa que você pode usar o robô para alimentar outra categoria, né? A gente tem algumas outras categorias dentro do robô, mas dentro do estábulo, mas elas não entram no robô para alimentação. Fazemos um jornalismo independente, não recebemos verba pública. Por isso, nós contamos com parceiros. Você que assina a revista Oeste também nos ajuda e a sua audiência é muito importante. Fique com a gente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente.
Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Marcos, com a robotização, o produtor pode acompanhar a rotina dos animais à distância e consegue tomar melhores decisões, né? Exatamente. Na época que eu estava fazendo doutorado, isso foi em 2019, e eu acabei visitando o rebanho da PUC, eu conheci o professor André via professor Rodrigo de Almeida, do UFPR. Eu acessava à distância, pelo meu computador, as informações do rebanho, tem todo um sistema para fazer isso, né? Acessava o computador da fazenda via meu computador, e aí acessava todas as informações de frequência de ordenha, de produção de cada vaca, então eu ia acompanhando. Além disso, outra coisa interessante do sistema robotizado é que tu tem alguns aplicativos no celular que ele vai te sinalizar ou te dar alguns alarmes quando tiver alguma parada do sistema por algum problema qualquer, ou mesmo se tu não quiser usar no computador, tu pode acessar via teu celular e acompanhar a frequência de ordenha, enfim, se a está no cio ou não. Então são ferramentas aí bem tranquilas, bem fáceis de usar. É como se você estivesse acompanhando, por exemplo, você tem a casa monitorada com câmeras. Você consegue acessar para ver o que está acontecendo ao redor da sua casa. Exatamente, e até no galpão a gente colocou algumas câmeras, porque daí tu associa a informação que tem no aplicativo, por exemplo, tem uma vaca que está para parir nesses dias, então eu posso acessar a câmera dentro do galpão e verificar se por acaso ela está afastada das outras para querer parir, porque aqui em casa é tudo dentro do próprio galpão com as vacas em lactação. Como eu falei, a gente faz o pré-parto, então tem vaca seca, tem algumas novilhas próximas do parto, né? E aí eu consigo acompanhar à distância tranquilamente isso, né? E avisar, por exemplo, dá uma olhada lá na vaca para mim, se ela não pariu, ou, ela pariu, vai lá e confere, isso e aquilo. Pariu, eu cadastro parto no sistema. Então, leva ela para ordenha, para ordenhar, tirar o colostro, fornecer para o bezerrinho, e assim por diante. Então, fica bem tranquilo, bem flexível de fazer o trabalho. E essa tecnologia já teve até um simpósio, o primeiro simpósio, né, professor? Foi criado aí o simpósio de ordenha robotizada pela PUC, que teve sua coordenação aí, vocês trouxeram vários especialistas para debater o tema. O que vocês trouxeram de novidade nesse simpósio? Quais os resultados? Porque foi realizado agora em maio, né? Exato. Foi o primeiro Sim Robô, simpósio sobre ordenha robotizada. O feedback que a gente teve foi muito bom e foram muitos temas, né? A gente procurou trazer perfis diferentes, né, de palestrantes, produtores, técnicos e professores de universidade,
pesquisadores, e é o que a gente pode perceber, assim, né? Embora no Brasil ainda é muito pouca pesquisa sendo feita com leite, com robô, né? Mesmo lá fora tem muita informação, mas a realidade dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa é muito diferente da nossa. Então, o que a gente pode perceber, assim, que já tem muita coisa boa no Brasil, né? Então, tem muitas fazendas com resultados muito bons, com práticas de manejo muito boas. Então, isso se traduz, assim, naqueles benefícios principais do Mordem Robotizado. O que a gente pode perceber, assim, são fazendas com produtividade muito boa, com relatos de bastante melhora em bem-estar das vacas, melhoras de índices de saúde, de reprodução. Então, ficou muito claro, né, que a ordenha robotizada não tem receita de bolo. Ela permite que o produtor explore o sistema de várias formas. E quem consegue fazer isso de maneira bem feita vai ter um resultado bastante positivo do ponto de vista desempenho, de bem-estar, como eu falei, né? Marcos, vocês são um agro, né, familiar, vocês trabalham. Por que a união da família é um diferencial aí na fazenda de vocês? Ultimamente, a gente está sempre, qualquer setor agropecuário aí, com falta de mão de obra, de certa forma, né? Aqui, a propriedade a gente acaba não mencionando, mas são 3 irmãos, meu pai e mais 2 irmãos, que são donos da propriedade. Então, a gente tem, além de vacas de leite, a gente tem produção de grãos e suínos. Então, é um sistema integrado aí de várias atividades. E mesmo assim é complicado achar mais pessoas para trabalhar, né? A cidade aqui é muito pequena, ela tem só 2.000 habitantes, então a gente vive basicamente numa sociedade familiar, é bem isso, e uma atividade acaba servindo para suprir a outra atividade. Por exemplo, boa parte dos ingredientes usados na dieta das vacas, como milho e cereais de inverno, aveia, trigo, triticale, nós utilizamos para a formulação das vacas. Sou eu que formulo a dieta atualmente e basicamente isso barateia muito o custo dela, né? Outras coisas, outros alimentos que também a gente produz são as silagens. No verão aqui, silagem de milho, no inverno a gente faz silagem de algum cereal de inverno, geralmente triticale, que é uma que produz um pouco mais de amido, que basicamente vai fazer com que eu precise colocar menos grão na minha dieta de pista, que a gente chama, ou seja, a parte da dieta que a vaca vai consumir na pista de alimentação e não no robô, né? Então, toda essa questão familiar aí de produção de alimentos e de grãos e acaba facilitando o manejo, acaba barateando o custo da propriedade como um todo, né? Porque também eu tenho a questão o compost, aqui em casa é um compost barn, ou seja, um galpão de compostagem, eu tenho então adubo que eu posso colocar nas áreas de pastagem ou mesmo de grãos, eu tenho esterqueiras de suínos e bovinos que também eu posso fazer essa adubação orgânica. Então acaba que sendo um sistema familiar dessa forma, a gente barateia bastante a questão de custos aí envolvidos na propriedade. O agro gera mais de 20 milhões de empregos, mas ainda tem muita vaga, muito trabalho no campo. Professor, até ainda falando sobre o simpósio, vocês viram então um crescimento gradativo, é uma tendência, é uma novidade que veio para ajudar o pecuarista. Provavelmente aí nos próximos anos é uma adaptação aí para várias fazendas. Com certeza. Essa foi uma das observações que a gente pôde perceber, né, no simpósio, seja de forma, vamos dizer, oficial, né, as empresas apresentando os dados, mas seja nas conversas ali, né, a troca de informações num evento desse é muito boa. E o que a gente percebe, né, que existem 2 principais modelos de sistema de ordenha robotizado no Brasil, na forma como os produtores adotam. Ou são produtores vamos dizer, menores, né, com 1, 2, 3 robôs, né, algo aí entre 60 e 150, 180 vacas. E existe um outro modelo que tem sido bastante comum aqui no Paraná, nessas grandes fazendas de leite, aqui nos Campos Gerais, o robô está sendo usado para a expansão dos rebanhos. Então, isso está tendo realmente um crescimento muito grande, né? Surpreendente, assim, o que a gente está vendo, né? Fazendas que tem lá 700, 800, 1.000 vacas, e aí o robô permite um crescimento modular, né? Ele não precisa dobrar a ordenha, ele não precisa dobrar o carrossel ou vai colocar mais 1.000 vacas ou mais 500 vacas, né? Ele pode ir aumentando em módulo de dois, né? Cada 2 robôs, por exemplo,
Então, isso permite muito mais flexibilidade. Isso também permite que o produtor possa direcionar vacas, né, que se adaptem melhor ao robô. E dessa forma, isso torna a tecnologia do robô muito mais atrativa. Então, uma das estimativas aí é que tem hoje em torno de 550, 600 robôs entre instalados e em instalação no Brasil, né, vamos dizer, vendidos. Se a gente considerar que o primeiro foi há 11 anos atrás e ficou uns 2, 3 anos sem ter nenhum, então esse é um crescimento bastante expressivo, né? Então a gente acha que vai crescer mais. Alguns relatos de robô na Bahia, em Goiás, né, em Minas também crescendo. Então isso é um número bastante expressivo. O crescimento é muito significativo, sim. Marcos, aí na região de vocês foram pioneiros, outros fazendeiros aderiram a essa técnica ou ainda não? No Rio Grande do Sul, de forma geral, a maior parte acho que é o estado que tem mais robôs, até onde eu sabia. Não sei agora se o Paraná já não está. Santa Catarina também está colocando muitos sistemas robotizados. Mas no Rio Grande do Sul, de forma geral, a maior parte dos robôs está concentrada na Serra Gaúcha. Aqui na minha região, o nosso foi o primeiro. Teve um antes que não deu muito certo por questão de assistência técnica e tal. Isso acho que foi em 2012. Ou pouco depois, 2014, não sei bem certo a data, o ano. E depois não tinha nenhum sistema robotizado aqui perto para se visitar, então por isso que a gente teve que sair, ir para a Serra Gaúcha ou para o Oeste Catarinense, que é onde tinha algumas fazendas com robôs. Hoje em dia, aqui próximo da nossa cidade, deve ter pelo menos nas cidades vizinhas mais 3, 4 produtores com robô ou perspectiva de pôr um robô, tá? Mas ainda assim, aqui os rebanhos são pequenos, é uma das maiores bacias leiteiras do estado, essa região noroeste do Rio Grande do Sul, mas são rebanhos pequenos, então em torno de 40, 50 vacas e tal. E cada robô mais ou menos vai ordenhar entre 60 e 70 vacas, ele não tem capacidade para em 24 horas fazer 2,5, 3 ordenhas de média para todos os animais. Então, teria que ser um robô por fazenda aqui, ou no máximo 2 para quem tem 100 e poucas vacas, né? Mas assim, como são propriedades pequenas, propriedades familiares também, a questão de precisa um incentivo financeiro, talvez até governamental, que na época até a gente conseguiu, e para poder viabilizar o uso dessa tecnologia, né? Porque senão o pessoal acaba não conseguindo fazer esse investimento. E até porque subiu bastante o valor do robô, né? Na época que a gente colocou, foi antes da pandemia também, lá por 2018, 2019, que foi fechada a compra, ele estava custando, acho que era 600 mil. Hoje ele está perto de 1,5 milhão, né? Então mais do que dobrou. E assim, então não é simples também, tem que fazer todo um cálculo de viabilidade financeira, de quanto de produção tu estima que vai aumentar, né? E para poder ver se vale a pena ou não. É um custo alto ainda, né? Mas aumentando aí o número de fazendas com o robô, a tendência é esse preço tornar-se mais acessível, né? Fique com a gente, a Força do Agro faz um rápido intervalo e já volta. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Opera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares
acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Professor, o Marcos falava aqui em números, a partir de quantos animais que é indicado aí a instalação de um robô? Pergunta muito interessante também, porque essa é a dúvida, né? E como o Marcos citou, né? Essa realidade aí de propriedades com 40, 50 vacas é muito comum, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no sudoeste e sul do Paraná, isso também é bastante comum nos perfis do produtor. A gente mede a capacidade do robô em número de vacas e em produção de leite. Então, quantos litros de leite um robô consegue ordenhar por dia? Em geral, vai ficar nesse número aí de 50, 60, até 70 animais, dependendo da produção, dependendo da frequência de ordenha que a fazenda deseja, né, o que ela consegue. Então, isso também depende da forma de alojamento, né, se é um fluxo, se é composto, ou se é um compost, ou se é um freestyle, se é um fluxo livre, fluxo guiado, que foi comentado no começo. Então, depende muito dessas variações. Mas o que a gente recomenda, o que a gente tem conversado, isso também ficou muito claro no simpósio, que você tem que buscar a máxima produtividade do robô. Né? Não fazer um robô, se tem capacidade, por exemplo, para 2.500 litros, por exemplo, né? E você produzir 1.500 litros nele, é uma situação muito difícil de você fechar a conta. Né? Então, uma vez que o produtor optou por robô, ele tem que ter uma produtividade, uma produção alta no robô e, consequentemente, aí existem estratégias diferentes, mais vacas com uma média menor por vaca ou menos vaca com uma média maior. Então, tem muitas decisões que o produtor pode tomar aí para chegar nessa decisão. Mas, em geral, aí o número entre 50 e 70 vacas aproximadamente. Marcos, a gente sabe, você colocou aqui, o custo ainda é elevado, apesar disso. O produtor está mais habituado com a tecnologia? Você é um caso diferenciado, porque você é formado em zootecnia, você saiu da roça, foi estudar e voltou. Se formou para poder ajudar aí no desempenho, no crescimento da fazenda. Mas você acha que o produtor rural, de uma forma geral, está mais habituado com a tecnologia? Eu acho que ele está começando a se habituar mais na grande maioria das áreas agrícolas, né? E a bovinocultura é uma delas, porque é como eu digo, eu dou aula em universidade, eu sou professor de estatística e eu falo, a gente gera um monte de dados, um monte de informações, de dados, na verdade, né? Mas a gente tem que transformar esses dados em informações, então tem que começar a usar esses dados que as tecnologias geram para a gente para chegar a uma tomada de decisão lá, prática, a campo, né? Então, o sistema de ordenha robotizado, assim como qualquer outro sistema automatizado aí, em qualquer área agrícola, vamos dizer assim, ele gera um monte de informações para vocês e você tem que saber como trabalhar com elas, né? Que decisão tomar, o que eu posso fazer com uma vaca em específico, com outra vaca, decisão sobre descarte, decisão sobre um manejo específico em alguma vaca. E não tem mais como fugir disso, né? Eu até brinco de vez em quando com meu pai, que eles são daquela... Meu pai já tem quase 70 anos, e eles são de uma geração que arava a terra com animais, né, com bois e tal, passou para parte mecanizada, depois apareceu o celular, depois apareceu o computador. Então imagine, uma geração aí que em 50 anos mudou totalmente a questão de agricultura, de como eles faziam, de como eles viviam e tal, e esse pessoal tem que se adaptar, né? Então é muito difícil. Eu digo que a minha geração agora também já entrou nesse processo, né? Mas a próxima geração, que eu tenho 31 anos, a próxima geração, que aí sim vai estar emergida totalmente dentro da tecnologia e vai ter que saber como trabalhar com isso, como usar isso, de que forma fazer isso, e nós como professores, né, o André, eu e outros aí, tentar dar um caminho para eles de como fazer isso de forma prática, mas usando a tecnologia a seu favor, né? Porque não vai ter mais como fugir disso. A gente está transformando tudo em número, de certa forma. E isso é bom, porque a gente tem os dados, precisa transformar isso em informação para tomar as decisões.
Não tem para onde correr mesmo. A tecnologia no campo é uma realidade. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, queira perguntar ao Marcos, ao professor, você vai mandar um vídeo para nós, com o celular na horizontal, com seu nome e a cidade de onde nos acompanha com a pergunta. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Muito obrigado pelo convite, fiquei bem feliz com rever o professor André e conversar com vocês aí. Professor, foi um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, prazer também, Marcos, em encontrá-lo. Muito obrigado aí e obrigado pelo convite. Fica à disposição, né? Inclusive à disposição para visita. Quem quiser visitar, a gente está muito bem localizado aqui, muito próximo de Curitiba. Quem estiver assistindo, estiver passando por Curitiba, a gente está à disposição aqui para receber. Seria um prazer. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa aí da reportagem. Obrigada. Então, quem tiver interessado em visitar, só faz um contato com a gente lá no Instagram, que a gente faz o meio de campo aí. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional.